essa é a China. E eu tô compartilhando esse vídeo de um canal chamado Wo Yong Wu. O que vocês vão ver a seguir é o seguinte: são bicicletas compartilhadas de várias empresas, ou não sei se são exatamente empresas, mas sistemas de bike compartilhada na China. Essas bicicletas, elas foram parar literalmente no lixo. E elas são tantas, mas tantas, que não tem lugar para guardar essas bicicletas. Tá? O que acontece? A China, ela tem hoje 1,4 bilhão de habitantes. Né? Assim, só para vocês terem uma noção, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. Né? Então a gente não faz nem cosquinha perto, né, da população chinesa. Por que eu estou mostrando esses vídeos para vocês? É que o problema de mobilidade urbana, a meu ver, ele só existe porque se quer. Porque olha a quantidade de bicicleta. Olha a quantidade de bicicleta. Imagina se o governo federal pegasse, sei lá, 0,1% dessas bicicletas. Vocês vão entender que, vocês vão ter mais imagens disso daí, vocês vão ver que 0,1% dessas bicicletas é bicicleta para todo mundo, eu acho. Tá? Imagina se o governo federal compra 0,1% aí, enche, sei lá, 40 containers de bicicleta, tá? As melhorzinhas, né? E traz para o Brasil. E aí, se a gente pudesse investir, sei lá, troco de pinga, né? Uma quantidade ridícula de dinheiro perto do que se gasta com um monte de coisa aqui no Brasil. Se a gente pegasse, sei lá, 1% do orçamento da saúde, tá? E investisse em ciclovia, ciclofaixa, né? O que a gente poderia fazer de revolução na mobilidade urbana desse país? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar na quantidade de comércio de beira de rua que a gente podia ter, na quantidade de gente que seria empregada nesses comércios e na quantidade de gente que iria ser empregada na indústria da bicicleta para manter essas bicicletas rodando, e na quantidade de empregos que seriam gerados para a indústria de peças só para manter essas bikes rodando. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque o custo inicial disso é muito baixo e, como vocês podem ver, cara, essas bicicletas elas não estão em mau estado. A verdade é que, tudo bem, algumas vão estar empilhadas aí, mas outras não estão em estado ruim e muitas delas estão sendo literalmente destruídas, jogadas no lixo. Estão aí pegando sol, chuva, simplesmente porque muitos desses chineses eles migraram para as bicicletas elétricas ou para as scooters elétricas ou para carros, né? Porque muitos chineses foram subiram de vida, foram para a classe média e eles não querem mais andar de bicicleta, agora eles querem andar de carro porque eles passaram a vida deles inteira sonhando com um estilo de vida norte-americano. Então imagina por um segundo o que seria isso. O que seria ter bicicletas compartilhadas a um preço baixo, tá? Ou até gratuito, tá? Um incentivo do governo federal aí, bicicletas gratuitas,
para que não faltasse bicicleta para ninguém, para que você pudesse simplesmente ir ali na esquina, pegar uma bicicleta e ir fazer suas coisas e depois devolver a bicicleta no lugar onde você pegou. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só, olha essas bicicletas, elas não estão ruins. Tá? E isso, eu tô falando de um vídeo que foi lançado aí em 2020, tá? Então, isso tem uma tendência de ser mais hoje em dia, tá? Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, não, nessa análise desse vídeo, é o problema que a gente vai ter com essas scooters elétricas daqui a uns 5 anos, talvez menos, lá na China, né? Imagina a quantidade de lítio, porque essas bicicletas elas basicamente não poluem, né? Elas não são um grande problema para poluição. É claro que tem muita coisa aí que não é biodegradável, enfim, mas elas não estão poluindo o solo, elas não estão causando um impacto ambiental terrível. Agora, imagina isso tudo com bateria. Imagina tudo isso daí com componentes elétricos que eventualmente podem vazar ou enfim. Complicado. Isso é pra gente pensar um pouco como que existe uma grande diferença entre uma bicicleta de verdade e uma bicicleta elétrica, né? Até na hora que a bicicleta de verdade é descartada, vocês podem ver uma galera desmontando as bicicletas, né? As peças elas duram um tempo, mesmo largado assim, pegando sol, chuva, né? Será que uma bicicleta elétrica conseguiria durar tanto tempo? Eu acho que não. Mas enfim, fica aí pra vocês essa reflexão. Esse vídeo me chocou bastante quando eu vi. Tanta gente aqui no Brasil que queria ter uma bicicletinha aí, né? E tem um monte lá largado. Olha a quantidade de peça que tem. Quantidade de material que poderia ser reaproveitado aí, não só aqui no Brasil, mas em vários outros lugares. Então é isso. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não se inscreva no canal, se inscreva e compartilhe. Se vê no próximo vídeo. Valeu!